Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um programa nas Ondas da Graça começando e muito prazer, viu? Eu sou o tio Rafa. E eu sou a tia Má. E a gente já vai começar esse programa lembrando do tema desse mês, que é missões. Sim, missões. A gente tá contando uma história em capítulos que você não... se você não assistiu o programa passado, já procura aqui no nosso... Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui no card, aqui, ó. Vai estar aqui na indicação, aqui, ó. Tá no cantinho aqui. Eu tenho que acostumar com isso, tio Rafa. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Vai estar aqui. O programa passado, você pode assistir a história. Isso, aí você pega a primeira parte da história, que hoje a gente vai continuar. E já que estamos no YouTube, pra eu acostumar, né, tio Rafa? Sim. Já se inscreve nesse canal. Exatamente. Se você não é inscrito, olha que legal. Se inscreva nesse canal. Ative o sininho pra notificação, né? Sim. Pra você saber quando tiver programa de novo, né? Que a gente tem toda sexta-feira. E curta esse vídeo. Dê um like. Dê um like e compartilha. Exatamente. Já avisa todo mundo que tem programa novo nas Ondas da Graça no canal Kids Casa de Deus. Certo? Exatamente. E para começar esse programa de uma maneira muito gostosa, como a gente sempre começa também, vamos orar? Pedindo para que Deus abençoe esse programa. Tia Marcela, ora? Eu oro. Vamos orar então. Então vamos lá, se ligue Jesus, eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, por mais um programa nas Ondas da Graça. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de falar do teu amor, de ouvir de ti, Senhor, e aprender mais um pouco de ti neste dia e através deste canal. Senhor, abençoe cada criança que está assistindo e cuide de nós, abençoe este programa. Em nome de Jesus, amém. Amém. E crianças, não poderíamos deixar de fora também dessa novidade agora no YouTube, o nosso querido amigo professor Epaminondas, né? Ele tava meio sumidão, né? Mês de junho, acho que tirou umas férias, né? Não pode viajar, mas deve ter ficado em casa. Ou ficou com uma certa vergonha, com medo dos pastores, né? De fazer alguma pergunta. Ele tava sumido. Mas sim, você tem uma pessoa que é especialista em missões, sabe muito sobre geografia bíblica, sobre missionários, é o professor Epaminondas. Eu vou ligar pra ele aqui agora, pra gente poder conversar com ele. Vamos certo? que a gente tá com saudade dele. Vamos lá fazer nossa chamada de vídeo aqui. E aí, professor Epaminondas, tudo bem? Olá, tio Rafa, olá, tia Má. Que alegria poder falar com vocês. Sim, eu dei uma sumidinha por esses tempos para poder pesquisar mais coisas sobre a Bíblia. Então, o que vocês querem saber? Professor, eu e a tia Má queremos saber o seguinte, você sabe alguma coisa sobre missões, algum missionário da Bíblia? Uma charada, pergunta sobre missões? Ah, sim, missões. Tio Rafa, saiba de uma coisa. A palavra de Deus tem resposta para tudo na nossa vida. E eu sei de uma história, ou melhor, eu sei de uma pessoa que vocês também devem conhecer. Mas não sei se por esse título. Eu quero saber, crianças, quem foi o missionário mais famoso da Bíblia? Eu não sabia que já tinha missionário na Bíblia, tia Má. Essa pergunta é legal, hein, crianças? Vamos procurar a resposta pra gente passar pra ele, professor, tem alguma dica de quem pode ter sido? Assim, tio Rafa, claro que temos uma dica. A dica é, não está no Velho Testamento. Novo Testamento. Se você tá chegando agora aqui no nosso canal, ele sempre faz isso, tá? Liga não, tá bom? Professor, nós vamos voltar aqui a falar com as crianças e mais tarde nós voltamos aqui pra gente poder ver a resposta, tá bom? Até mais aí, tchau! Bom, crianças, então você fica aí com a pergunta, qual é o missionário mais famoso da Bíblia? Se você sabe a resposta, você vai colocar onde? Nos comentários! Escreve aí, eu acho que o missionário mais famoso da Bíblia é... Escreve aqui nos comentários. Até o final do programa a gente vai ter a resposta do professor, tá bom? Então uma coisa bacana, se você chegou até agora aqui no programa, já põe nos comentários. Eu sei a resposta do Bíblia em Ação. Escreve aí nos comentários. Quem já souber, já coloca aí nos comentários. Eu já sei a resposta. E claro, peraí. Você ainda não deu like nesse vídeo? Tia Má não deu like no vídeo. Eu falei pra dar like, gente. Não se inscreveu ainda? Então agora, vamos parar agora pra inscrever. Vamos esperar de se inscrever, vai. Deu? Sininho. Não, pera um pouquinho, eu escrevi. Beleza, obrigado. Já inscreveu, então agora tá tudo certo. Então. Não pode perder, não pode deixar de se inscrever porque vai ter novidade. Gente, vocês não sabem o que a gente tá preparando pra vocês aqui no nosso programa. Especialmente pras crianças, né? Então, fique ligadinho aí que vai ter muita coisa pra acontecer ainda nesse nosso programa.
Crianças, como nós estamos falando sobre missões no nosso programa aqui no mês de julho, a história da Tifã se passa no Haiti. E nós vamos trazer algumas curiosidades para vocês sobre o Haiti, para vocês conhecerem um pouquinho mais, já que não pode viajar na pandemia, né? E também não sabe se você tem curiosidade de conhecer o Haiti. Nós vamos trazer para vocês algumas curiosidades, começando por essa aqui, ó. Por exemplo, é uma curiosidade até um pouco triste de pensar, crianças, né, Tia Má? Mas é uma coisa que, infelizmente, o mundo passa por isso também. O Haiti é o país mais pobre das Américas, sabia? É o país mais pobre das Américas. Por quê? Eles sofrem muito com instabilidade financeira, política, eles têm muito desastre natural também lá, tem terremoto, tem tufão. A gente viu várias histórias já de terremotos, coisas assim. E, por exemplo, até a ONU, né, que cuida de todos os países, vira e mexe tá lá. O Brasil também já enviou o exército lá, porque é um país muito pobre. Então, por exemplo, assim, ó, praticamente 60% dos habitantes estão abaixo da linha da pobreza. Então, assim, é muito triste pensar que um país, né, sofre tanto porque não tem dinheiro, não tem recurso. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, agradecer a Deus pelo país que a gente vive, que é o Brasil. Apesar de toda a dificuldade, nosso país é um país muito rico. Outra curiosidade sobre o Haiti, crianças, é que eles são grandes produtores de cana-de-açúcar. E ela é vendida em muita quantidade por vendedores ambulantes que dá pra ver até nas ruas, assim, você encontra com muita facilidade. Eles fazem com palitinhos, ensacados, você pode comprar com muita facilidade. E, tio Rafa, em setembro lá no Haiti é o mês mais propício para a plantação de cana-de-açúcar. Ah, que legal. Crianças, outra curiosidade legal sobre o Haiti é que ele é um dos menores países da América Central. Ele tem mais ou menos ali 30 mil quilômetros quadrados, é bem pequenininho, né? Ele quase ali o mesmo tamanho de outros dois países, Belize e El Salvador, tá parecendo assim na tela o tamanho do Haiti, pra você ter noção. E lá a população é bem pequenininha, tem apenas 11 milhões de habitantes. 11 milhões é pouquinho, né? É pouco, se tem uma comparação, só a cidade de São Paulo, a capital, tem 11 milhões. Nossa! A cidade de São Paulo tem 11 milhões, o estado de São Paulo inteiro passa de 18 milhões, ou seja, só o nosso estado de São Paulo é maior que o Haiti. Mas tem outra coisa muito triste pensar, por conta da pobreza que eu falei pra vocês, só no ano passado mais de 100 mil pessoas morreram. A gente nem estava na época de coronavírus ainda, hein? Nem era na época de coronavírus, mas só 100 mil pessoas morreram no Haiti no passado. Temos que orar muito pelo Haiti, crianças. Outra curiosidade sobre o Haiti, crianças, é que os haitianos, eles são muito patriotas. Eles amam muito a pátria deles, a nação deles. E eles também demonstram muito isso porque o Haiti foi uma das primeiras colônias que adquiriu a independência. Crianças, outra curiosidade muito legal sobre o Haiti é que eles gostam muito de futebol. Assim como o Brasil é um país que gosta muito de futebol, só que infelizmente, né, por conta de toda a estrutura, eles só conseguiram participar de uma Copa do Mundo. Isso foi em 1974. Não foi muito bom a participação da Copa do Mundo deles, né, porque eles caíram no grupo da Itália, da Argentina, países muito mais fortes de futebol. Mas eles gostam tanto de futebol que em 2004 o Brasil foi lá fazer um jogo amistoso, um jogo de paz, foi lá jogar contra o Haiti. O Brasil ganhou, né? Era um esperado meio lógico, mas se vocês vissem depois, procurem na internet aí que vocês vão achar como os jogadores do Brasil foram recebidos pelos haitianos, foi a coisa mais linda. Pareciam que eram heróis, né? Mas apenas era um jogo de futebol, mas você vê como eles gostam de futebol, tamanho amor que eles tinham pela seleção brasileira. E a última curiosidade sobre o Haiti, crianças, é sobre a culinária. Eles têm uma culinária muito diversificada. Eles gostam de comer carne de porco, arroz, peixes e mariscos. E olha que interessante o nome dos pratos. O primeiro é griot, que é um dos mais populares, que é feito com carne de porco. O labi, que possui a lagosta e o arroz. E o yon-yon entre os seus ingredientes. Diferente, né, tio Rafa? Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, crianças, essas foram algumas curiosidades sobre o Haiti. Se você quiser saber mais, depois pede para o papai e para a mamãe para você ver mais coisas sobre o Haiti, ver algumas fotos também, alguns vídeos. Se você quiser saber mais informações, é bacana você saber também. Mas o mais importante, nós temos que orar por esse país, orar pelas pessoas que estão lá, para que elas possam ser alcançadas pelo amor de Deus, assim como na nossa história da Tifã, que eu não quero mais perder tempo, eu quero saber o que aconteceu com o Vitor. Se você não sabe quem é o Vitor, vai ver a história do nosso programa passado. Tá aqui no card, que não esquece. Tá aqui no card para você poder saber um pouquinho mais sobre a história da Tifã. Então, vamos lá para nossa história agora. Crianças, nós paramos na parte em que o Senhor Orestil fez um feitiço contra o Vitor
Vocês se lembram? Se você não assistiu, como a gente falou, assiste o programa anterior pra você ver todo o comecinho da história, tá bom? E aí, então, ele fez esse feitiço contra o Vitor. Na semana seguinte, Tifã e sua mamãe voltaram lá pra feira pra vender mais batatas. E aí a Tifã percebeu que o tempo começou a mudar. Ela chegou perto da sua mamãe e falou assim: mamãe, eu acho que vai começar a chover. Aí a mamãe falou assim: é bom que chova, mas é melhor a gente voltar pra nossa casa, porque se der esse temporal, a gente pode ter problemas. E aí elas começaram a voltar. Só que no meio do caminho, crianças, começou a chover. E começou a chover muito forte, muito forte. E a mamãe e a Tifã já não enxergavam mais a frente delas de tanta chuva. E sem querer, a Tifã escorregou e a mamãe foi tentar ajudar. E nisso a mamãe bateu o pé numa pedra muito pontiaguda. Aí a mamãe sentou no chão. Ai, que dor, o sangue escorria. A Tifã ficou preocupada. Mamãe, tá vendo? Mamãe, você tá sem o seu talismã. Agora que eu percebi que você tá sem o seu talismã. Aí ela falou assim: mas eu acho que aquele talismã não ia adiantar de nada. Ele não vai adiantar de nada. Ela: mas olha só, você machucou o seu pé, mamãe. E agora, mamãe? Ela falou assim: olha, eu acho que a gente não tá muito longe da Casa da Missão. Vamos até lá, Tifã. Casa da Missão? Nem pensar, não. A gente não vai pra Casa da Missão, mamãe. Aí a mamãe falou assim: Tifã, se a gente não for, primeiro a gente vai ficar aqui na chuva e eu não estou conseguindo andar direito. Vamos, me ajude, vamos até a Casa da Missão. E aí a Tifã levantou sua mamãe e juntas elas foram lá pra Casa da Missão. Chegando lá, elas bateram na porta e aí abriram. E adivinha quem foi que abriu a porta? O Vitor. O Vitor abriu a porta e ele deu um sorriso pra elas, falou: entre, está chovendo muito. E as duas entraram. A Tifã ficou olhando assim: ai meu Deus, ai, e se os espíritos ficarem sabendo, e se o papai ficar sabendo que a gente tá aqui? E aí o Vitor falou assim: sente-se aqui, eu vou chamar a vovó Mariana. A Tifã falou assim: você é aquele rapaz que comprou as minhas batatas? Ele: é verdade, eu comprei as batatas de você. Aí a Tifã falou assim: a mamãe está com o pé machucado, ela escorregou e machucou o pé. E aí o Vitor falou: calma, eu vou buscar a vovó Mariana e ela vai ajudar a sua mamãe. E aí não demorou muito e a vovó Mariana chegou. Ela chegou para cuidar da senhora Orestil. Enquanto a vovó Mariana estava lá limpando o pé da senhora Orestil, colocando o remedinho, a Tifã percebeu aquele quadro que o Vitor tinha contado a história no outro dia. E ela também viu aquele livro de capa preta, a Bíblia. Ai, eu não posso chegar perto desse livro. A Tifã tinha muito medo dos missionários. E aí, enquanto a vovó Mariana estava cuidando, ela falou assim para a Tifã: ei, menina, enquanto eu estou cuidando da sua mamãe, faz um favor para mim. Pega aquele livro preto ali e lê uma passagem da Bíblia para mim. A Tifã falou assim: não, é que eu não sei ler e também eu tenho medo daquele livro preto. Medo? Por quê? A Bíblia é um livro de histórias tão lindas e ela fala sobre Jesus. Ah, não, eu não quero falar sobre Jesus, não. Eu tenho medo de Jesus também. Crianças, vocês já se sentiram assim em relação a algum assunto? Assim como a Tifã? Às vezes a gente tem medo, né? De algum assunto que a gente não conhece muito bem. Mas a gente já vai entender melhor isso aí também. E aí a mamãe falou assim: então tá bom, conte-me mais sobre Jesus. Eu quero conhecê-lo melhor. A Tifã falou assim: como assim? Ela pensou assim: a mamãe quer ouvir sobre Jesus? Ai, o que será que tá dando na minha mãe? Ela não pode ficar sabendo sobre Jesus. E aí a vovó Mariana leu a história sobre Jesus, leu algumas passagens da Bíblia e a senhora Orestil gostou muito. A Tifã tampava os ouvidos. Não, eu não posso ouvir sobre Jesus. Não, se meu pai ficar sabendo, nossa, e se os espíritos ficarem bravos? Não, eu não vou ouvir sobre Jesus. Só que a Tifã ouviu a vovó Mariana falando assim pra mamãe:
mas vocês vão ter que passar a noite aqui, porque está chovendo demais. Não, eu não quero passar aqui na casa da missão essa noite não, mamãe, nós vamos embora agora mesmo. E aí a Tifa saiu correndo até a porta, abriu a porta, o vento tava tão forte, a chuva tava tão forte que jogou a Tifa pra dentro de casa de novo. Aí a mamãe falou assim, Tifa, não tem como, filha, a gente tem que ficar aqui, vamos dormir aqui e depois a gente vai embora amanhã bem cedinho. Ai, mas a Tifa não conseguia dormir. A Tifa não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela não conseguia dormir. Só que no meio da noite, a mamãe veio falar com ela. Falou assim, Tifa, acorda. O que foi, mãe? É o seguinte, tá chovendo demais. Não vai parar. E a gente precisa atravessar o rio para ir para casa antes que o rio encha demais. Senão a gente não vai conseguir voltar mais para casa. Aí a Tifa, tá bom, né? E elas levantaram no meio da noite, pegaram as coisas, né, as cestas dela e foram até o rio. Elas começaram a ouvir o rio, mas o rio já estava muito cheio, estava muito alto, a água estava muito alta. E a mamãe falou assim, vamos assim mesmo, senão não vai dar para atravessar mesmo. Aí a Tifa foi, tropeçou, quase foi levada pela correnteza, a mamãe agarrou e foi atravessando, mesmo com o pé machucado, atravessaram, conseguiram chegar do outro lado. Nossa, que difícil que foi. E aí elas conseguiram chegar em casa. O Senhor Orestil abriu a porta para elas e falou assim, o que aconteceu? Onde vocês estavam? A Tifa, papai, eu falei pra mamãe que pra gente não ir pra casa da missão, mas ela não quis me ouvir e os espíritos estão bravos. O Senhor Orestil falou, o quê? Vocês foram pra casa da missão? Como vocês tiveram a coragem de ir até lá? É que, eu falei pra mamãe pra gente não ir. Mas o Senhor Orestil ficou muito bravo. Vocês estão me traindo. Vocês sabem que os missionários, eu odeio os missionários. Eles têm falado de tudo contra os meus feitiços, contra o meu templo. Vocês sabem que não podem se juntar a eles. Aí, ele estava tão nervoso que aí a Tifa falou assim, mas papai, olha pra mamãe, ela machucou o pé. Ai, o Senhor Orestil acalmou. Parecia que nem tinha ficado nervoso, acalmou. E foi direto lá na senhora Orestil, querida, você se machucou, meu amor? Mas como que foi? Aí a senhora Orestil falou assim, a gente escorregou, a Tifa escorregou, eu fui ajudar, eu acabei me machucando o meu pé. E a gente foi pra casa da missão porque eles poderiam nos ajudar, mas eu começo a pensar que o Deus dos missionários, ele pode ser o Deus verdadeiro. O Senhor Orestil não gostou, ficou quieto. Mas, crianças, olha só. Depois desse dia, ainda passaram mais 3 dias de chuva, não parava de chover. E alguém bateu na porta depois de 3 dias. Adivinhem quem é? O Vitor. E o Vitor, depois de 3 dias que a senhora Orestil tinha ido embora com o Tifã, ele bateu na porta e falou assim, olá, senhor Orestil, o que é que você tá fazendo aqui? Aí o Vitor, senhor Orestil, eu vim aqui porque eu quero ajudá-los. A chuva está muito forte, não para de chover faz 3 dias. E vocês moram perto desse barranco, essas pedras, essa terra pode vir abaixo a qualquer momento, vocês precisam sair daqui. Todos os outros moradores já foram embora, já estão em casas mais seguras. Vocês precisam ir embora daqui. O Orestil virou para ele e falou assim, é claro que não! Eu sou Orestil, feiticeiro! Os espíritos não deixarão que nada desabe sobre nós. O Vitor falou assim, Orestil, eu estou lhe avisando, nem talismãs, nem os seus espíritos vão conseguir cuidar de vocês, defender vocês. Ele falou assim, como assim? Por acaso Deus de vocês pode proteger? Aí o Vitor falou assim, com certeza, o meu Deus é o Deus verdadeiro e ele pode cuidar sim, ele pode cuidar de nós. E aí a senhora Orestil falou assim,
Orestil, já que ele veio até aqui, ele venceu toda essa chuva, deixa ele falar o que ele quer falar para nós. Aí o Orestil falou assim, né, tá bom. E sentou, colocou a cabeça assim no meio das pernas, dos braços, e falou, não quero ouvir, mas tudo bem. Aí o Vitor falou assim, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida de nós. Mesmo quando nós éramos pecadores, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos precisam da glória de Deus, precisam do perdão de Deus. Por isso, o nosso Deus ele nos ama tanto que ele enviou o seu Filho Jesus para que ele pudesse morrer em nosso lugar naquela cruz e restaurar um relacionamento que a gente tinha perdido através do pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas Deus enviou seu Filho Jesus para que ele pudesse ser o elo de relacionamento entre Deus e o homem novamente. Então, vocês precisam entender que Jesus os ama, que Jesus quer que vocês o aceitem como Salvador. E Ele vai tirar todo o medo, Ele vai proteger vocês de todo o mal e até da morte eterna. Se vocês querem fazer isso, se vocês aceitarem Jesus, Jesus vai ser suficiente na vida de vocês. E a senhora Orestil falou assim, eu quero Jesus na minha vida. Orestil falou assim, já chega! Já chega! Já não basta você vir falar um monte de coisas aqui para minha esposa, para os meus amigos em volta, ninguém mais acredita em mim, vai embora! Tá bom, senhor Orestil, a casa é do senhor, eu vou embora. Mas tomem cuidado, tomem muito cuidado, porque pode acontecer algo grave na casa de vocês. E o Vitor foi embora. Crianças, vocês não imaginam depois o que aconteceu. O Vitor fechou a porta. O senhor Orestil falou assim, é agora que eu vou fazer esse feitiço contra o Vitor se tornar realidade. A senhora Orestil e a Tifa falaram, o quê? É agora! Ele foi lá no quarto, pegou o facão bem afiado, muito afiado e falou assim, é agora que o Vitor vai morrer. Não, papai, por favor, a Tifa falou, não, por favor, a senhora Orestil, não. Ele, agora ninguém vai proteger o Vitor. A senhora Orestil, o Deus de Vitor vai protegê-lo. Ele, eu quero ver. E saiu. Crianças, o que será que aconteceu? Será que o Vitor vai morrer? Será que o senhor Orestil vai encontrar o Vitor dessa vez? Semana que vem. Não. Que história é essa semana que vem de novo? É, semana que vem a gente vai ser... Não, eu quero saber o que aconteceu. Eu falei que era uma história em capítulos, não contei? Tá vai bom, ser uma surpresa pra bom. semana que vem, pra as crianças não perderem o programa de semana que vem, Tá hein? bom então, fazer o quê, né? Vocês viram, crianças? A nossa história, né, o capítulo de hoje, tio Rafa tava falando, o Vitor falou sobre Jesus. Legal, né? E falou da importância da salvação. O Vitor, como missionário, ele se preocupava com o bem-estar espiritual da família de Tifã, né? Apesar de o senhor Orestil ser meio bravo... Você é meio hostil? Meio hostil. De novo. Ele... Mas assim, o Vitor não tinha medo de falar de Jesus. E ele aproveitou a oportunidade, olha que legal. Sim, a gente tem que sempre aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo fala isso na Bíblia. Aproveitem bem as oportunidades. E ele falou sobre Jesus. Você que está nos assistindo, já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? O Vitor contou para a família de Tifã que Jesus é o único que pode nos salvar do pecado da morte eterna. Quando a gente peca, quando a gente faz aquilo que não agrada a Deus, a gente se afasta de Deus. E Deus é um Deus santo. Sim, Ele não sim. tem contato com o pecado. Por isso que nós precisamos do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é o único que pode tirar o pecado das nossas vidas, é o único que pode restaurar esse relacionamento de Deus com o homem, como ele falou. Então, se você ainda não aceitou Jesus, eu queria fazer uma oração hoje, tio Rafa, para aquelas crianças que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Se você entendeu que Jesus é o único Senhor e Salvador e que você precisa dele, eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Não só as crianças, papais, mamães, você todos que estão nos o assistindo. programa também. Se você ainda não aceitou Jesus, faça essa oração comigo. É só uma oração que muda a sua vida, que pode transformar a sua vida. Então eu vou orar e vocês podem repetir aí na sua casa, tá bom? Vamos lá? Fecha os olhinhos.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entendi eu entendi que o Senhor que o Senhor é o único é o único Senhor e Salvador Senhor e Salvador que pode restaurar e pode restaurar o meu relacionamento o meu relacionamento com Deus. com Deus. Eu digo, Senhor, Eu digo, que eu Senhor, sou pecador, que eu sou pecador, que eu preciso do teu que perdão. eu preciso do teu perdão. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Restaura a minha comunhão. Restaura a minha comunhão. Eu te aceito, Jesus, Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Eu quero morar Eu quero morar com o Senhor no céu. com o Senhor no céu. Muito obrigada, Muito obrigado, porque o Senhor porque o Senhor me amou. me amou. Eu te amo, Eu Jesus. te amo, Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Que delícia de oração de Rafa. Sim, sim. E ó, antes da gente acabar o programa, a gente tava quase esquecendo, me dá o telefone pra você ligar pra Epaminondas. Tio Rafa. Ligar pra ele não pegar ele vai ir embora sem dar a resposta da Nossa, é pergunta. verdade. Vamos lá. Vamos ligar ele que eu chamar de vídeo de novo com ele. E aí, professor Epaminondas, tudo bem? Olha, eu acho que eu sei a resposta da pergunta e a Tia Má quase entregou aqui agora na fala dela, sabia? Verdade. Ela quase entregou. A resposta seria o apóstolo Paulo? Sim, essa é a resposta certa, é o apóstolo Paulo. Parabéns, tio Rafa, parabéns, tia Má. E parabéns para você, que colocou a resposta aí nos comentários do YouTube. Se você lê, criança, a partir do capítulo 13 de Atos, lá começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E você pode ler aqui e vir por todas as cidades que ele passou. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Tio Rafa e tia Má, e para vocês também em casa. E eu volto com mais perguntas para você que gosta de ser desafiado. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Valeu, viu? Até uma próxima. Ó, a gente espera você aparecer aqui também mais vezes. Agora a gente tá no YouTube, né? Vou falar em YouTube. Você, e aí, já curtiu o vídeo? Né? Se você ficou aqui até agora, né? Agora que você vai escrever agora no programa pra gente aí, eu amo missões. Ó. Coloca aí nos comentários, eu amo missões, pra saber que você ficou até agora com a gente, porque o programa também já tá acabando, É Tia Má. verdade. Mas olha, tem mais programas ainda sobre missões, vocês Sim, vão sim, saber sim. bastante coisa. A gente vai Ah, a história da Tifa não acabou ainda, gente. Não acabou. Então não percam os próximos programas. A gente se encontra nos próximos programas, nas próximas sextas-feiras, no mesmo canal, no mesmo horário. Sim, ó, a gente vai falar mais uma vez. O Kids Casa de Deus tem programação para todo dia da semana. Tem o culto infantil de domingo, tem a escola bíblica de sábado, e no Instagram tem programação a semana inteira para você poder saber mais da palavra de Deus com a pastora Edna, com os demais professores da Casa de Deus. Então, olha, aproveita a programação que o Kids oferece para vocês aí na sua casa. É isso aí. Semana que vem a gente está de volta. Exatamente. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça, Jesus ama muito vocês. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.